Nasci e cresci na Sibéria, onde a minha formação musical clássica como pianista foi o centro da minha juventude. Naquele ambiente remoto, meu conhecimento sobre as culturas brasileira e portuguesa era limitado, exceto pela banda brasileira Sepultura, da qual sou um grande fã até hoje. Mais tarde, a capoeira entrou na minha vida como uma disciplina no meu clube de fitness, e o treinador contava: 1, 2, 3, ginga. Quanto ao samba e à bossa nova, a minha única janela para esses mundos distantes foi uma telenovela chamada A Escrava Isaura, transmitida na União Soviética. Foi apenas quando me estabeleci em Portugal em 2011 que comecei verdadeiramente a explorar e a interessar-me pela riqueza musical portuguesa e brasileira, descobrindo as suas raízes profundas e entrelaçadas. Esta jornada de descoberta levou-me para um universo musical que até então me era completamente desconhecido. À medida que me aprofundava neste mundo, tornava-se cada vez mais evidente que as trocas musicais entre Portugal e Brasil, por exemplo, eram parte de um diálogo cultural contínuo e multifacetado. Este intercâmbio não se limitava apenas a estes dois países, mas estendia-se a outras nações lusófonas, criando uma teia intrincada de influências mútuas. Cada país não só absorvia elementos externos, mas também os reinterpretava, adicionando as suas próprias nuances culturais, e devolvia-os transformados num ciclo constante de renovação e reinvenção musical. Consideremos, por exemplo, a evolução do samba e do carnaval. Começando com as raízes medievais do carnaval português, onde tradições pagãs e cristãs se entrelaçaram. Essas celebrações atravessaram o Atlântico, fundindo-se com elementos africanos no Brasil. Desta mistura, nasceu o lundu, incorporando instrumentos e sons portugueses e africanos. O samba emergiu posteriormente como herdeiro desta fusão cultural. Num fascinante ciclo de influências, o samba retornou a Portugal, inspirando a criação de escolas de samba e reinventando o carnaval português com um toque brasileiro. Nos anos 60 e 70, a bossa nova e a MPB chegaram a Portugal como uma onda de modernidade e sofisticação. Artistas como João Gilberto, Vinícius de Moraes e Tom Jobim tornaram-se referências para músicos portugueses. Este movimento influenciou profundamente artistas como José Afonso, Sérgio Godinho e Fausto, que incorporaram elementos da música brasileira em suas composições, mesclando-os com tradições portuguesas. A MPB, com sua poesia elaborada e engajamento político, ressoou fortemente durante os últimos anos do Estado Novo e no período pós-Revolução dos Cravos, em 1974. O movimento tropicalista brasileiro dos anos 60, liderado por artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Os Mutantes, teve um impacto significativo na cena musical portuguesa. Sua abordagem experimental, misturando elementos da cultura pop internacional com tradições brasileiras, inspirou uma nova geração de músicos portugueses. Artistas como Antônio Variações, por exemplo, incorporaram a estética e a atitude do tropicalismo em seu trabalho, mesclando o fado tradicional com rock e pop. Este movimento encorajou os músicos portugueses a repensar suas próprias tradições e a experimentar com novos sons e estilos, contribuindo para uma renovação da música portuguesa nas décadas de 70 e 80. Ainda antes, nos anos 30 e 40, muitos artistas brasileiros se estabeleceram em Portugal, fugindo do Estado Novo de Getúlio Vargas. Estes artistas trouxeram consigo novos ritmos e estilos. Nas décadas de 60 e 70, durante a ditadura militar no Brasil, vários músicos brasileiros exilaram-se em Portugal, especialmente após a Revolução dos Cravos em 1974. Nos anos 80 e 90, houve um aumento na migração de portugueses para o Brasil, levando a um renovado interesse pela cultura brasileira em Portugal. E nas últimas décadas, houve um aumento na migração de brasileiros para Portugal, evoluindo a fusão musical uma vez mais. A minha própria composição, Sobrevoo, exemplifica esta fusão. Originalmente composta ao piano em estilo neoclássico, foi posteriormente versionada em bossa nova, jazz brasileiro.
Este projeto reúne uma compositora siberiana, um produtor português, uma cantora brasileira e um guitarrista de jazz espanhol, criando uma obra que devolve ao Brasil um som familiar, mas com um toque europeu. Esta colaboração multicultural ilustra a contínua evolução e entrelaçamento das tradições musicais lusófonas e além. Foi um momento especial e carregado de emoção quando assisti à estreia da ópera Soror Mariana, no Teatro Tempo em Portimão, Portugal, no dia 28 de julho de 2024. A partir de um restauro e recuperação da ópera, por parte de Gerhard Hadjar, e com sua direção cênica, a produção, com a direção musical do maestro Antônio Alves Pereira e do pianista Jefferson de Mello, trouxe ao palco a impressionante performance da cantora brasileira Michele Tomás, uma amiga querida e uma artista de grande talento, no papel principal. Além disso, Michele Tomás é também cantora no meu próprio projeto musical, o Svetlana Bakushina Fusion Project, que se dedica a interpretar músicas originais baseadas em folclores de diferentes culturas mescladas ao estilo Jazz Fusion. A ópera, composta por Júlio Reis, foi apresentada em português europeu, ao contrário da versão brasileira, que usa o português do Brasil. A trajetória de Soror Mariana é uma fascinante interseção entre culturas. Composta em 1920 por Júlio Reis, um renomado compositor brasileiro nascido em Niterói, em 1863, a ópera se baseia nas cartas apaixonadas de Mariana Alcoforado, uma freira portuguesa do século XVII, do convento de Nossa Senhora Conceição de Beja. Júlio Dantas escreveu a peça de teatro Soror Mariana, que mais tarde vem ao libreto da ópera. Essas cartas, publicadas como Lettre Portugaise, revelam uma história de amor proibido entre Mariana e um oficial francês, trazendo à tona o drama e a intensidade do sentimento humano. O significado cultural dessa estreia europeia é profundo. A obra de Reis não só exemplifica o intercâmbio entre tradições musicais europeias e brasileiras, mas também destaca o crescente reconhecimento da música brasileira no cenário global. A apresentação em Portimão marca a primeira vez que a ópera é montada na Europa, após quase um século de sua composição, mostrando como a música pode transcender fronteiras e unir culturas. Estar presente nesse evento foi um privilégio e um testemunho da rica tapeçaria cultural que liga Portugal e Brasil. Como fundadora e diretora artística do Festival de Música da Câmara Vila Nova, realizado em Monchique, Portugal, com o apoio da Junta de Freguesia e a presidência de José Gonçalo Duarte Silva, tenho o prazer de anunciar a 3ª edição do festival. O evento se firmou como um importante ponto de encontro para a música de câmara e suas influências culturais. Na primeira edição, apresentei um concerto de cravo na histórica igreja de Nossa Senhora do Pé da Cruz, cuja denominação remete a Pietà, a imagem de Nossa Senhora com o corpo de Cristo após a crucificação. O programa incluiu Zangou-se Cravo com a Rosa, de Heitor Villa-Lobos, uma peça que faz um jogo de palavras entre a flor e o instrumento musical, celebrando a herança cultural brasileira e o contexto histórico local. A Igreja de Nossa Senhora do Pé da Cruz, construída em 1680, com doações de moradores e sob a orientação de Afonso Anes, é um importante marco histórico em Monchique. O nome Pé da Cruz refere-se à Vera Cruz, ou Verdadeira Cruz, encontrada por Santa Helena e levada para Roma. Fragmentos dessa cruz foram distribuídos por igrejas em todo o mundo. Até recentemente, o dia 3 de maio era celebrado em Monchique, com a Festa da Vera Cruz, que incluía música e celebrações comunitárias, refletindo a conexão entre a história local e o legado das navegações portuguesas, já que o Brasil foi descoberto nesse mesmo dia. Falar de influência musical de um país noutro é, na verdade, um tema bem mais complexo do que pode parecer à primeira vista. Não se trata de uma mera transmissão unidirecional de estilos ou ritmos, mas sim de uma sinergia multilateral que se desenvolve ao longo do tempo.